Seu filho não te ama e você não sabe o porquê. Meus amigos e minhas amigas, preste atenção nessa história que eu vou contar aqui para vocês. Recentemente, eu conversando com uma pessoa muito próxima que estava vivenciando uma situação na sua vida particular, me trouxe um relato de uma história bem interessante e que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece alguém que pode se enquadrar nessa história. E vou mais. Esse vídeo vai mudar completamente o entendimento, sobretudo dos pais jovens, dos pais que têm ainda filhos pequenos, porque vai fazer toda a diferença lá na frente. E vocês vão entender o porquê. Porque, com certeza, os filhos, quando pequenos, adolescentes, eles não amam os seus pais. Mas você vai entender o porquê. Antes de eu explicar para vocês melhor isso, faz um favor para mim. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 amigos que você gostaria que soubesse ou que conhecesse dessa informação e desse canal aqui. Esse canal é feito para você crescer como pessoa, como profissional e, sobretudo, como um ser humano que precisa se tornar cada dia melhor. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e, com certeza, quando pintar novos vídeos, você será comunicado. Mas vamos lá. Vou te explicar o porquê que os filhos não amam os seus pais. Voltando à história dessa pessoa muito próxima. Ela estava vivenciando algo muito interessante. Preste muita atenção. No final vocês vão entender tudo o que eu explicar a respeito dessa situação. Ela tinha uma pessoa na família, um homem, que deveria ter, vamos colocar assim, mais de 40 anos. E que acho que nunca trabalhou, ou se trabalhou, trabalhou muito pouco. Enfim, trabalhar pouco e não trabalhar nada, a diferença é quase nenhuma. Mas esse homem, ele vivia com seu pai, que já é um idoso, acima de 75 anos, para vocês terem uma ideia. E ele vivia da pensão que o pai recebia da própria aposentadoria. E, enfim, tinha lá uma pensão que não era nem rico, nem pobre, mas conseguia viver uma vida razoável, né? Ter as suas coisas e comer, enfim, beber, se vestir, enfim. Porém, essa pessoa, eles viviam numa comunidade dominada pelo tráfico. E, recentemente, essa pessoa liga para essa pessoa que eu tô te falando, que me narrou essa história, né? Pedindo ajuda porque ele precisava, junto com o pai, sair da casa deles. E eles precisavam sair correndo porque o tráfico pediu a casa deles. Essa foi a história que chegou. Bem, um homem aos 40 anos, ou mais de 40 anos, que não tem um trabalho, ou nunca trabalhou, trabalhou muito pouco, enfim, não se dedica a uma atividade laboral para o seu próprio desenvolvimento de vida profissional e pessoal, não é um homem que podemos dizer que goza de uma credibilidade frente à sociedade. Então, essa é a história, mas não sei se essa história é verdade. A única verdade é que eles moravam nessa comunidade dominada pelo tráfico. Mas e aí ele mobilizou essa pessoa e todos da família para poder ajudar, porque ele precisava pagar uma conta com o tráfico em torno de 20 mil reais e precisaria sair correndo. Enfim, a família não dispunha de dinheiro para ajudá-los, sabia dessa condição desse homem, mas porém, por compaixão
desse idoso que vivia com ele resolveram se mobilizar. Enfim, uma buscou um local mais seguro para eles irem morar, e aí eles conseguiram de fato sair, alugaram um local e foram para esse local, porém tiveram que sair praticamente com a roupa do corpo. E aí essas pessoas começaram a se mobilizar para, de alguma forma, mobiliar a casa com o mínimo necessário, enfim, e prover ali algum tipo de ajuda financeira para que eles pudessem comer, enfim. E isso foi feito. E essa pessoa, conversando comigo, relatava que achava um absurdo porque um homem de mais de 40 anos fazer esse tipo de coisa, e não tem, é um absurdo não cuidar do próprio pai, que já é um idoso, já merece outros tipos de cuidado, enfim. E aí eu falei para essa pessoa, perguntei para ela o seguinte: deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi esse homem de mais de 40 anos na sua infância? Como foi essa relação na infância com os pais? Bem, ele era um menino saudável, brincava, enfim. Tá, mas como era a relação, como que os pais se relacionavam com ele? Bem, ele foi um menino sortudo, porque os pais sempre deram de tudo a ele. Tudo que ele pedia, ele dava. Os pais não brigavam com ele por nada. Ele, quando criança, tudo que ele falava, um ai, tanto o pai quanto a mãe se esforçava para atendê-lo. Não brigava, os pais não davam qualquer tipo de limite a ele. Enfim, inclusive ele desafiava as pessoas na rua, ele brigava com outros colegas, porque ele era um menino mimado e um menino que não tinha limites, porque os próprios pais não deram esses limites. Aí eu falei, interessante. Me conta mais, e como foi? Ele cresceu, os pais pediram para que ele trabalhasse, enfim. Não, nunca fizeram esforço, muito pelo contrário, sempre proveram ele das necessidades, deram um carro, dava roupas de marca, enfim, aquilo que um adolescente normalmente solicita, quer e gosta, e os pais continuaram dando tudo o que esse menino queria. Enfim. E aí eu falei assim, não precisa falar mais nada. Já entendi perfeitamente o que está se passando hoje. E isso é fruto exatamente desse passado. Meus amigos, e exatamente no ponto que eu quero falar com vocês, o porquê que filhos não amam seus pais. Isso precisa ser desenvolvido pelos pais. E não é deixando que o filho faça de tudo. Não é dando tudo o que o filho quer. Não é permitindo que o filho faça aquilo que ele tem vontade, sobretudo quando ele ainda é uma criança. Crianças que crescem sem limites lá na infância, eu ouso dizer que elas não vão amar seus pais jamais. Por quê? Vou explicar trazendo a filosofia para ajudar na compreensão de vocês. Apesar de ser técnico, eu diria que vai ser extremamente importante vocês entenderem isso, porque vai mudar completamente a maneira de vocês entenderem esse tipo de comportamento. E, sobretudo, para quem é pai de filhos pequenos, mudem urgentemente se vocês não dão limites aos seus filhos. Mudem urgentemente se vocês não os acompanham e não deixam eles se frustrarem. Porque, com certeza, ele crescerá sem te amar. Vamos à explicação para que vocês possam compreender melhor. Todos nós captamos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos é como a gente percebe e recebe o mundo, é a nossa apreensão do mundo, ela é feita através dos 5 sentidos. O paladar, a audição, o tato, o olfato, enfim.
Esses 5 sentidos, eles captam o mundo e entregam internamente para que algumas faculdades que nós temos internamente possam identificar esse mundo, compreender esse mundo e fazer com que nós nos relacionemos com ele de uma forma como seres humanos. A primeira faculdade humana, a faculdade da alma, da qual eu já mencionei em alguns dos vídeos aqui, você pode procurar, é a faculdade que alguns filósofos chamam de sensibilidade ou senso comum. É ela que é responsável por captar todos esses 5 sentidos, organizar isso internamente e entregar para uma segunda faculdade, que é a faculdade da razão. Ela entrega, o senso comum entrega essa apreensão do mundo através dos 5 sentidos para a razão, e a razão ela vai dar proporção às coisas. Ela vai entender, ela vai compreender esse mundo e dar a medida exata de determinadas coisas. Ela vai criar conceito a respeito das coisas. Por exemplo, é ela que vai te dar a compreensão de que um cavalo preto, um cavalo marrom, um cavalo malhado, um cavalo baixo, um cavalo alto, um cavalo pequeno, um cavalo grande, continue sendo cavalo. Porque a razão trabalha essa proporção e ela entrega o conceito cavalo. Então, quando você está diante de um cavalo, independente da característica dele, nós temos a certeza que é um cavalo. Essa faculdade razão, ela tem uma participação muito grande, sobretudo na infância. Porque é ela que vai dar a proporção das coisas. E não é só apenas a proporção material, como eu acabei de falar a respeito de um cavalo ou dos cavalos. Ela também vai entregar, ela vai dar a proporção de coisas imateriais, como, por exemplo, o amor. Quando isso não é trabalhado, a criança ela cresce sem compreender algumas coisas que não foi bem trabalhado nessa razão. Um exemplo clássico é crianças que não tiveram uma educação matemática nessa idade têm grandes dificuldades com proporção de várias situações, porque a matemática ela entrega para as crianças uma das proporções imateriais, que são os cálculos, as medidas, e isso vai inclusive nos ajudar a ter orientação espacial. Mas especificamente dessa proporção de amor, que tem a ver com toda essa história que eu estou contando para vocês, onde ela atua nesse exato momento? Essa criança que não tem limites, ela está numa fase onde a razão está fazendo a proporção das coisas. Por exemplo, quando uma criança pega uma jarra de água ou de qualquer líquido ou um copo e vira, ela está medindo a proporção das coisas. Erradamente, alguns pais, e eu também não conhecia isso à época, muitas das vezes a gente se chateava, e tem pais que ainda se chateia e briga com a criança por conta disso, porque suja tudo, e óbvio. Só que a criança nada mais está fazendo do que entendendo a proporção do mundo físico para ela. Então ela vira para entender o que acontece com a água, o que acontece com a água que cai no chão. Então ela está medindo a proporção. Nós, adultos, deveríamos ter esse entendimento para que não brigasse com o filho. Muito pelo contrário, entendesse, óbvio, vai ter que secar e limpar tudo que foi sujo. Mas não adianta brigar, porque na verdade a criança está desenvolvendo a razão, a proporção do mundo físico nessa idade dela. Só tem um problema que acontece quando, sobretudo, nós, pais, não damos limite aos filhos nessa idade pequena. O que acontece? Quando um filho faz as coisas erradas e o pai não cobra, tudo que o filho pede o pai dá, as coisas que o filho faz, que não são legais, que merece uma correção, não estou falando de agressão, mas uma correção de brigar, de falar que, olha, você não pode fazer determinadas coisas porque tem essas consequências. E se você insistir, você vai ficar de castigo, você vai deixar de fazer algo que te é prazeroso, mas terá uma penalidade por aquilo.
O que que acontece? Muitos pais passam a mão. Não, é bonitinho. Não, deixa ele, é só uma criança. O que que acontece? Esses pais vão dando isso para eles e essa criança, ela olha para esse pai e essa mãe, que muitas das vezes tem 3 vezes o tamanho dele, e ela consegue compreender que nesse exato momento, ela, apesar de menor do que eles, ela é maior do que eles. Por quê? Porque ela entende que quem manda nela é ela. Então ela olha para aquelas figuras muito maiores do que ela e ela percebe que ela é dona do próprio nariz, porque ela faz o que bem entender, porque essas pessoas maiores, que aparentemente ela esperava que colocasse algum tipo de limite, não fez. E aí entra uma coisa também muito séria para essas crianças. Nesse exato momento, essas crianças sentem-se abandonadas. É assim que as crianças se sentem nesse momento quando pais não dão os limites aos filhos. E eles vão crescendo dessa forma. Só que entra uma figura aí muito importante. Lembra que eu falei da proporção que a razão dá, também imaterial? E dessa proporção imaterial que chama-se amor, ela começa a não compreender nesse exato momento essa proporção de amor. Por quê? Ela, a princípio, entende que esses pais são pessoas que gostam dela, mas elas perceberam que não, ela está sozinha, pois ela que manda na vida dela. Então, nesse exato momento, começa uma falta de proporção de amor. E por isso, esses filhos, eles não conseguem, nesse exato momento, entender que os pais amam ele. Porque o amor, gente, ele, na verdade, ele é um sacrifício. Ele não é um sentimento bacana, prazeroso, óbvio. Quando a gente ama é sensacional, mas ele é diferente de gostar, ele é diferente de ter uma paixão por algo. O amor é algo muito mais profundo, é algo da alma, é algo do espírito, é algo que você se sacrifica para o bem do outro. Só que a criança não consegue compreender isso, porque ela não percebe que esses pais cuidam dela, porque ela está sozinha. E ela vai crescendo com essa deficiência de amor. Ela não vai entendendo isso. E essa compreensão de amor, ela não é dada nem na infância e nem na adolescência. Essa compreensão ela vai começar a aparecer bem mais na fase adulta, porque é o exato momento onde você começa a ter alguns sacrifícios em prol de alguns bens que você deseja. E aí você começa a ter uma relação de amor com algumas coisas, com algumas situações, com algumas pessoas. Então, é nesse exato momento. Então, durante a infância e a adolescência, os filhos não amam os seus pais. Para que eles possam amar os seus pais, os pais precisam ser pais. Precisam dar limites, precisam estar atentos, precisam cobrar, precisam estar presentes na vida desses filhos para que eles entendam, lá quando eles se tornarem adultos, que tudo isso que foi feito foi por amor. Aí, aquela faculdade da razão que lá atrás começava a compreender cuidado, com limites e tudo, vai fazer se completar o ciclo e o adulto perceberá que, na verdade, ele compreende que ama seus pais. Enquanto isso não acontece, ele não ama. Os filhos não amam os seus pais. Então, pais que negligenciam esse limite, esse cuidado, exercem essa autoridade, lamento informar. Esses filhos, quando adulto, não vão amá-los. E aí entra exatamente na história dessa pessoa próxima que eu estou te falando. E foi onde eu expliquei para ela. Sabe por que que esse homem, ele faz tudo isso e não se preocupa com esse pai idoso? Porque ele não desenvolveu amor pelo seu próprio pai.
E ouso dizer para vocês, a sorte desse idoso é que ele ainda tem uma aposentadoria que ainda serve a esse filho. Pois se não tivesse esse idoso, provavelmente seria abandonado. Como acontece com vários idosos. É triste, meus amigos, mas é exatamente isso que acontece. Se vocês, pais jovens, não derem limites nos seus filhos pequenos, eles jamais vão te amar. E lá, quando você, de fato, na idade mais avançada, onde você provavelmente pode precisar desse filho, ele te faltará. E a responsabilidade, eu vou te dizer, é todinha sua. Então, pais, deem limites aos seus filhos. As crianças pedem, elas precisam desse limite. Até para entenderem o que é o amor. Parem de quererem o amor dos seus filhos enquanto eles são pequenos. Eles não te amam ainda. Eles provavelmente só irão te amar se vocês fizerem o trabalho que tem que ser feito. De protegê-los do perigo, de exercer a autoridade de vocês, de não permitir que eles façam tudo o que eles querem, de dar e impor os limites que eles precisam como crianças e como adolescentes. E você, pai, se você tem um filho adolescente dentro de casa, corra! Porque se você já fez essa parte lá atrás, está terminando, está faltando pouco para ir para uma fase onde você não conseguirá mais recuperar o amor do seu filho. Então essa história que eu trago aqui para vocês, de uma pessoa próxima, ela ilustra muito bem a importância dos limites que devem ser dados às crianças. Às crianças e aos adolescentes. Se você não está dando limite aos seus filhos, deixa eu te falar, primeiro você está criando uma pessoa que não serve à sociedade. Pois será uma pessoa que entende que demanda, que a sociedade deve tudo a ela. E todos nós sabemos que a vida não funciona dessa forma. E vou além. Vocês podem, inclusive, estarem criando uns futuros psicopatas ou sociopatas para estarem no meio da sociedade. Porque eles não desenvolvem amor. Consequentemente, eles não desenvolvem algo fundamental que é a empatia. Que é se colocar na posição do outro e procurar entender quais são essas dores que o outro provavelmente está passando. Então, meus amigos, esse vídeo é de extrema importância para quem é pai, sobretudo pai de crianças e adolescentes. E se vocês têm filhos já maiores e que conseguem compreender que o que vocês fizeram lá atrás surtiu o resultado hoje, quanto eles são adultos e amam vocês, foi porque vocês fizeram o trabalho de vocês bem feito. Porque o principal objetivo da vida de um pai e de uma mãe, quando eles decidem ser pais, ou até aqueles que não decidiram, é exatamente preparar esse ser humano para ser um ser humano que serve à sociedade como um todo. Um ser humano de bem, que possa ajudar o seu semelhante, possa desenvolver a si próprio, possa ajudar aqueles que estão à sua volta e, quem sabe, contribuir ainda mais para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais empática um com o outro. Uma sociedade de mais amor. A responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe. Prestem muita atenção nisso que eu estou falando para vocês. Guardem esse vídeo e assiste quantas vezes vocês necessitarem para compreender. Encaminhe para todos aqueles que você conhece que têm filhos pequenos. Os que dão limite, e principalmente aqueles amigos que não dão limites aos seus filhos, esses merecem escutar isso que eu estou falando para eles. Eu estou falando aqui para vocês também. Encaminhe para eles, porque eles precisam compreender isso. E quando encontrar um adulto dessa forma, olha, infelizmente não há mais nada o que fazer. Somente a própria consciência desse adulto será capaz de compreender que ele deveria ter um amor maior para os seus pais e cuidar deles. Mas na maioria das vezes isso é muito difícil de acontecer.
Então, meus amigos, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que vocês conheçam, para que eles possam compreender melhor o que foi feito e o que não foi feito, o que precisa fazer e que não está sendo feito por esses pais. Esse assunto eu entendi que era de extrema importância. É um assunto que eu estou vivenciando nesse momento por conta dessa pessoa próxima que falou comigo. Mas eu abordarei outros assuntos aqui pertinentes. Não só isso, mas que vocês também possam melhorar o seu a sua autocompreensão, a sua autorresponsabilidade, o seu autodesenvolvimento. Isso é de extrema importância para que você viva uma vida mais equilibrada, sobretudo emocionalmente. E se você gostou desse vídeo, faz um favor, vou repetir novamente. Se inscreva aqui no canal Crescimento, dá o seu curtir, ative as notificações através do sininho, encaminhe para as pessoas que precisam ouvir esse tipo de conteúdo, conhecer esse tipo de conteúdo para ajudar eles na formação dos seus próprios filhos, para que tenham uma vida na velhice mais saudável e com pessoas que de fato os amem e também cuide também deles. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like e continue nos acompanhando aqui no canal Crescimento. Com certeza estarei abordando esses e outros assuntos para que você também possa crescer como profissional, crescer como pessoa, crescer como ser humano e, por que não, crescer como um ser espiritual. Muito obrigado.